de número, pega lá, é o parágrafo de número 301. 301, estamos partilhando, falando sobre o que mesmo que nós estamos falando? Sobre as circunstâncias atenuantes no discernimento pastoral. Aliás, vamos começar hoje este tema, um tema muito importante, e você também vai partilhando junto conosco. Já deixa aí tudo preparadinho. Vamos lá então. Diz assim: para se entender adequadamente por que é possível e necessário um discernimento especial em algumas situações chamadas irregulares, há uma questão que sempre se deve levar em consideração, para nunca se pensar que se pretende diminuir as exigências do Evangelho. Gente, vamos lá, vamos juntos. Vamos, o padre vai devagar para que a gente acompanhe. Isso, vamos lá então. Olha só, o discernimento. Existem algumas situações que nós chamamos de irregulares. Vamos ver, gente, porque o Evangelho de hoje, você ouviu, né? Para quem já acompanha o Evangelho, aqui a gente só faz a oração por base no Evangelho. Mas no Evangelho de hoje, Jesus chama a atenção dos fariseus e também dos mestres da lei, que seguem à risca a lei, mas deixam de lado a justiça e o amor de Deus. Então, nessas situações chamadas de irregulares, há uma questão que sempre se deve levantar, diz o Papa, para não se diminuir as exigências do Evangelho. Veja só, seguir Jesus tem exigências. Porque às vezes nós nos colocamos numa posição de abusarmos da misericórdia de Deus. Ah, Deus é misericórdia, depois Ele vai me perdoar. E eu vou levando assim a vida do jeito que eu quero. Não, gente, peraí. Tudo tem um equilíbrio. Não é bem assim. Eu faço do jeito que eu quero. O Evangelho também tem suas exigências. Seguir Jesus tem as suas. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz, renuncie a si mesmo e me siga. Então parece que às vezes nós esquecemos de que é necessário deixarmos algumas coisas de lado, deixarmos nós mesmos, né? Renuncia a si mesmo. É necessário renúncia a si mesmo para assumirmos as exigências do Evangelho. Vamos lá então. A igreja possui uma sólida reflexão sobre os condicionamentos e as circunstâncias atenuantes. Então a igreja, veja, não é assim de uma hora para outra que a igreja vai tomando as decisões. Ela tem uma sólida reflexão. Por quê? Porque são 2000 anos de história. Então, existem condicionamentos e circunstâncias atenuantes, diz o Papa. O que é atenuante, né? São situações que nós vamos então ali podermos dar uma vamos dizer assim, né? Se tornar-nos menos rígidos. Essa palavra é bastante utilizada no direito, né? Circunstâncias atenuantes. Nós vamos aqui, nós podemos ser menos rígidos, amolecer um pouquinho. Podemos nos tornar mais maleáveis, vamos dizer assim. Existem situações, existem condicionamentos e situações, mesmo sendo essa reflexão muito sólida. Está percebendo que a gente está indo bem devagar, junto com o Papa, é claro. O texto aqui é o texto do Papa, a partir do sínodo, mas bem devagar. Por isso, diz o Papa, já não é possível dizer que todos os que estão em uma situação chamada irregular vivem em estado de pecado mortal, privados da graça santificante. Gente, eu vou parar. E vou pedir para você parar aí também um pouquinho. Só você que está dirigindo que não, né? Continua dirigindo aí. Não vai causar um acidente. Mas eu quero que você preste muita atenção nessa frase do Papa. Porque essa frase, ela se torna fundamental para entendermos as situações e podermos auxiliar as pessoas, os casais, as famílias. Olha só o que diz o Papa. Por isso, já não é possível dizer que todos que estão em situação chamada irregular
Não podemos generalizar, não podemos colocar todos desta situação chamada irregular no mesmo barco. Vivem em estado de pecado mortal. Então, porque ele está em estado grave, porque ele está numa situação irregular, então ele está em pecado mortal, privado da graça, privado da santidade. Não podemos dizer isso. Existem algumas situações que podemos tirar, digamos, essas pessoas do limbo. Os limites não dependem simplesmente de um eventual desconhecimento da norma. Então não é só isso. Eu não conheço a norma, então eu não estou em pecado grave. Não é isso. Não é só o desconhecimento. Que muita gente diz por aí, né? O oitavo sacramento que vai salvar muita gente é a ignorância. Não é só isso. Não é só apenas um simples desconhecimento. Eu não conheço a norma. O Papa continua. Uma pessoa, mesmo conhecendo bem a norma, pode ter grandes dificuldades em compreender os valores inerentes à norma. Porque isso não é só intelectual, gente. Eu posso conhecer muito bem as regras e as leis, mas eu nunca assumi isso para minha vida. Então não é só conhecer, eu conheço os 10 mandamentos. Racionalmente, nós podemos conhecer e decorar. Mas eu assumo aquilo como minha vida, eu assumo os 10 mandamentos como realmente algo para mim, libertador, porque eu amo Jesus Cristo. Às vezes até quem segue a lei. Eu sigo a lei, conheço os mandamentos e vivo os mandamentos. Mas eu nunca conheci o amor de Deus. Eu tenho medo, não é nem temor, porque temor, a igreja nos pede, o temor é também dom do Espírito Santo. Temor de Deus. Mas nem é isso. É de fato, um medo. Eu tenho medo do inferno, eu tenho medo do diabo, eu tenho medo de Deus, porque na verdade, no fundo, é medo de Deus. Então os meus medos me dominam, os meus medos me controlam, e eu conheço, mas eu não compreendo. Eu não compreendo porque eu não assumi no coração as normas. Ou pode encontrar-se em condições concretas, que não lhe permitem agir de maneira diferente e tomar outras decisões sem uma nova culpa. Então vão existir situações em que é aquela história, tentar consertar vai estragar mais ainda. Quantos casos em que a gente vê isso, né? Nós já demos um exemplo semana passada, inclusive está aqui na Amores Letícia, né? Vamos imaginar um casal que viveu junto e por diversas situações, circunstâncias, separaram, aí o homem ou a mulher, eles têm um novo relacionamento, aí eles criam uma nova família. E aí, vou regularizar minha situação, vou voltar para a antiga mulher que eu era casado. E abandona a nova esposa, e abandona os filhos, e abandona tudo. Esse é um grave erro também. E aí vai ser uma nova culpa. Eu vou tomar uma decisão e assumir uma nova culpa? Peraí, também não dá. Aí são 2 erros gravíssimos. Mas já teve, é melhor que viva com a mulher que estava casada. Mas será? É uma nova situação, uma nova família abandonada, uma nova, talvez alguém vulnerável, casal, família, filhos. Não adianta tentar consertar uma coisa e estragar outra, como diz o velho ditado. Não adianta descobrir um santo para cobrir outro. O Papa continua dizendo: como bem se expressaram os padres sinodais, podem existir fatores que limitam a capacidade de decisão. Isso é fundamental, gente. Às vezes eu não consigo tomar a decisão certa. Às vezes eu acho que estou fazendo a decisão correta e no fundo não estou. Porque me falta essa capacidade, mesmo conhecendo as leis, mesmo conhecendo as normas. Santo Tomás de Aquino, diz o Papa, reconhecia que alguém pode ter a graça e a caridade, mas é incapaz de exercitar bem alguma das virtudes. Eu tenho a graça, eu tenho a caridade, mas não sou capaz de realizá-la. Pelo que, embora possua todas as virtudes morais infusas, não manifesta com clareza a existência de algumas delas, porque a prática exterior dessa virtude está dificultada. Disse que alguns santos não têm certas virtudes, enquanto experimentam dificuldades
em pô-la em ato. Embora tenham os hábitos de todas as virtudes. Tá lá, na Suma Teológica de Santo Tomás. Talvez eu tenha a virtude, mas eu não consigo colocá-la em prática. Eu tenho os hábitos das virtudes, mas talvez não seja possuidor dela ainda. O que o Papa está querendo, por final de tudo aqui, dizer, mais uma vez, é aquilo que a gente já tem acompanhado, é que cada situação deve ser vista de forma bem particular, conversado com a pessoa, o seu diretor espiritual, o tempo, que é o grande mestre de tudo, o tempo é o grande remédio de tudo, sem tomarmos atitudes precipitadas e sem tomarmos decisões antecipadas.